New York Knicks vence um jogo equilibrado contra o Brooklyn Nets. Miami sofre uma zebraça contra o Portland Trail Blazers, perdendo em casa. E atropelo do Denver Nuggets para cima do Philadelphia 76ers. Esses e todos os outros jogos que tiveram nessa terça-feira, dia 21 de janeiro, na NBA, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar a partir dessa vitória do Knicks por 99-95 contra o Brooklyn Nets. Vai passar pela vitória do Toronto, a vitória do Portland, a vitória do Denver e a vitória do Lakers, tá bom? Todos esses jogos que tiveram ontem. Começando aqui pelo Brooklyn. Cara, o Brooklyn fez um jogo muito mais equilibrado do que eu imaginava. Eu já venho comentando há um tempinho aqui no canal. Esse time do Brooklyn tá um puro remendo. Tudo bem que dessa vez jogou o D'Angelo Russell e o Cameron Johnson. Então, voltaram recentemente. Mas mesmo assim, sem o seu principal jogador, né? Que é o Cameron Thomas. O De'Anthony Melton nem estreou. O Ben Simmons também machucado. Então, assim, é um time que tá sofrendo muito com essas lesões. E ainda se desfez do Finney-Smith indo pro Lakers, se desfez do Schroeder. Então é um time que já era mediano. E alguns dos destaques ainda foram indo embora. E aí os que sobraram sempre, um dos principais sempre tá lesionado. O Brooklyn vira isso daqui, ó. 14 vitórias, 30 derrotas. Tipo, teve um início de temporada até que interessante, quando o Schroeder e o Ken Thomas juntos estavam jogando muito. Mas aí o Schroeder vai embora, o Finney-Smith vai embora e vira essa bagunça que mesmo assim deu muito trabalho pro Knicks. Olhando primeiro aqui esse lado do Brooklyn, os principais destaques. D'Angelo Russell, 23 pontos e 10 assistências, grande jogo dele. Cameron Johnson, 16 pontos é pouco para ele, ainda mais com 6 de 20 nos arremessos. Poderia entregar mais pela importância que tem para o time. O Claxton pegou 12 rebotes, além de 8 pontinhos, né? O Clooney 10 pontinhos também. O Tyrese Martin, que vem vindo muito bem do banco, né? 13 pontinhos e 7 rebotes. E o Sharp também, 10 pontinhos em 13 minutos, interessante. Olhando o lado do Knicks, Karl Anthony Towns foi o principal pontuador, com 25 pontos e 13 rebotes. Número bem interessante de rebotes. 11 de 18 nos arremessos, aproveitamento muito bom. O Giannunobi, muito bem no jogo, com 20 pontos também. O Jalen Bronson dessa vez apenas 17 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. E aí a gente já percebe a importância do elenco desse time. Elenco não, do time titular. Porque o elenco é muito curto. Mas do time titular desse New York Knicks. Se reforçou muito bem, trouxe o Karl Anthony Towns. Então, quando o Jalen Brunson tá abaixo, você tem outro protagonista que é o Karl Anthony Towns. O Michael Bridges, que era o principal jogador desse time do Brooklyn na última temporada, também tá aí. Tem jogo que ele vai abaixo, como é agora, que fez só 10 pontos. Mas, por exemplo, no último jogo ele fez 26. No jogo de Natal contra o Spurs fez mais de 40. Então tem caras para chamarem a responsabilidade e fazerem pontuações espetaculares. Tem três caras que podem fazer isso, que é o Jalen Brunson, o Karl Anthony Towns e de vez em quando o Michael Bridges, tá bom? O Anunoby também com 20 pontos. O Josh Hart mais difícil, uma pontuação tão alta porque ele não arremessa tanto, mas é um operário espetacular para o time também. É um 5 iniciais muito bom do Knicks. O problema é que o banco é muito curto, né? É um problema que já é nítido há muito tempo. E também quando tem mais opções nunca entram, né? É uma opção técnica mesmo, não utilizar tanto o banco. Michael Bridges apenas 10 pontos, não fez um grande jogo. 3 de 13 nos arremessos, um aproveitamento bem ruim. O Josh Hart apenas 7 pontos, mas é porque ele só arremessou 5 vezes. Ainda pegou 12 rebotes e 9 assistências. Que nem eu falei, dificilmente a gente vai ver o Josh Hart fazendo 25, 30 pontos. Mas rebotes e assistências é o que a gente tem que esperar dele. Que é um cara que, nem eu falei, é um grande operário desse time. Veio do banco muito bem o Precious Achiuwa com 11 pontinhos. O McBride também com 7 pontinhos. Contribuindo os dois principalmente vindo do banco. Tá bom? Não tem muito o que destacar, pontuação baixa no geral no jogo. Acho que vale destacar que o Cameron Johnson poderia fazer mais pela importância dele para o time. E as lesões do Ken Thomas e do Ben Simmons fazendo falta nesse time. E do lado do Knicks, a importância de ter vários jogadores que podem chamar a responsabilidade, como foi o caso do Karl Anthony Towns. Tá bom? Então com isso, vitória do Knicks. Agora a gente vai para a vitória do Toronto, 109-93 contra o Orlando. O Orlando, cara, mesma coisa do Brooklyn, sofrendo muito com lesões. O Franz Wagner é muito tempo parado, o Mo Wagner também, o Banqueiro voltando por agora, o Jalen Suggs fora também. Então, assim, perdeu todos os seus principais jogadores, só o Banqueiro que voltou por agora, mas ainda tá pegando ritmo. Então, cara, se pegar o retrospecto recente do Orlando, é horrível, porque justamente não tem ninguém jogando, só os coadjuvantes. E aí, você perde pro Toronto, tá bom? Então,
Principal pontuador do time foi o R.J. Barrett e ele só deu 2 assistências, só arremessou 9 vezes também, não chamou tanta responsabilidade, mesmo assim foi o principal pontuador. Scott Burns com 17 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, excelente jogo, por mais que aproveitamento de arremessos abaixo de 50%. Bradley Dick, 17 pontos, sendo apenas 2 nas bolas de 3, que é a principal característica dele. Estão mostrando essa versatilidade dele, além dessa principal característica dele. O Potter, expulso com 19 minutos, apenas 3 rebotes, cara. É um jogo bem abaixo dele, principalmente por conta da expulsão. Devin Mitchell com 6 assistências, que é a principal característica dele. Bruce Brown vindo muito bem do banco com 15 pontos. Kelly Olynyk, que é a mesma coisa com 12 pontos. Bom. Mesmo sem o seu pivô principal para pegar rebotes, o Scott Burns principalmente chama a responsabilidade nesse quesito, né? Olhando o lado de Orlando, que nem eu falei, cara, só tem o banqueiro dos principais jogadores desse time. Mesmo assim, o KCP fez 20 pontos, né? 8 de 12 nos arremessos é muito bom. E o banqueiro fez 26 pontos e 12 rebotes. Anthony Black, que eu já comentei recentemente aqui no canal, que é um cara que poderia chamar a responsabilidade no quesito assistências. E de novo, uma estatística bem abaixo do Orlando, cara. Ninguém chegou em 5 assistências. De novo. O Tristan da Silva, que nem é de dar assistências, foi o principal assistente, com 4. Era pra esse cara ser o Anthony Black. Ainda mais agora que o Cole Anthony também não jogou esse jogo. É um desfalque atrás do outro no Orlando também. Era pra ser o Anthony Black esse cara. O banqueiro tem números às vezes interessantes, às vezes não, como foi agora, apenas 2. Mas tinha que ser o Anthony Black esse cara. Até o Wendell Carter Jr. deu mais assistências que ele, que também foi expulso, assim como o Potter do outro lado. Então aqui a gente vê os desfalques, ó, o Cole Anthony principalmente, o Gary Harris vindo do banco era importante também. Aí sem o Bidat, então também estava sem o seu pivô, sem o Jalen Suggs, que é o armador, sem o Mo Wagner, que vem muito bem no banco, e sem o Franz Wagner, que junto com o banqueiro é o principal jogador desse time. Então, putz, não tem muito o que cobrar esse time do Orlando. Ninguém tá jogando, entendeu? Tipo, a gente cobra de quem a gente espera algo. Quando o seu time tem Anthony Black, Wendell Carter Jr., Tristan da Silva, do banco vem o Quinn, Holston, Joseph e Jonathan Isaac, não tem muito o que cobrar. É isso daí mesmo. Só de ter 23 pontos com esse remendo de time já tá. 23 vitórias, aliás. Com esse remendo de time já tá ótimo. Tá bom? Quando esses caras voltarem, que cobrar o Orlando, porque com esse timinho aí é difícil querer esperar alguma coisa. Enfim. O Wendell Carter Jr. Double-double, né? Com 10 pontos e 10 rebotes. Tá bom? O Anthony Black fez uma pontuação interessante. 17 pontos. Mas, ó, 6 de 17 nos arremessos. Aproveitamento bem ruim, fora as assistências bem abaixo. Que ele tinha que chamar a responsabilidade nesse quesito. Tristan 9 pontos e ninguém do banco passou da linha dos 5, 6 pontos. O Quinn chegou em 5, mas ninguém chegou em 6. Isso que jogou 22 minutos. O Houston também, 27 minutos, apenas 3 pontos. Tudo bem que pegou 8 rebotes, mas só 3 pontos. Enfim, no geral é um Orlando que sente muita falta dos seus principais jogadores. O banqueiro voltou, é verdade, mas ainda sem o Jalen Suggs e principalmente sem o Franz Wagner. Fazem muita falta. Com isso, vitória de Toronto. Agora a gente vai para Zebraça. Miami em casa perdeu para o Portland Trail Blazers, tá bom? Olhando o primeiro lado do Miami, Jimmy Butler jogou esse jogo, assim como foi o jogo passado. E de novo, Duncan Robinson, o principal pontuador do time, 6 de 12 nas bolas de 3, grande jogo dele, tá bom? O Ware foi titular nesse jogo, ele pegou a posição do Tyler Hero. Tyler Hero não jogou esse jogo, faz muita falta hoje que pra mim o Tyler Hero é o principal jogador do Miami. Ah, mas tem o Jimmy Butler. Ah, mas tem o Adebayo. Tô nem aí. Pra mim o principal jogador do Miami é o Tyler Hero. E sem ele o time conseguiu perder em casa pro Portland Trail Blazers. O Ware 20 pontos e 15 rebotes, espetacular, cara. Ele veio do banco no último jogo que venceu contra o Spurs e ganhou muita moral, cara. Grande jogo dele de novo. Ele tinha feito 25 pontos vindo do banco, agora 20 como titular. Vem aproveitando muitas oportunidades. Jimmy Butler, só 13 pontinhos, só 4 rebotes, pelo menos deu 8 assistências. Sem o Tyler Hero, ele é o principal cara para esse quesito. O Adebayo, 12 pontos e 10 rebotes. O Terry Rozier, 9 pontinhos, mas 4 de 13 nos arremessos é bem ruim. O Jovic sempre vindo bem do banco, 12 pontos e 8 assistências. Silarson contribuindo com 11 pontinhos. O Jaime Hackers, 8 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, veio para contribuir também. Além dos pontos, nos rebotes também. Mas não foi o suficiente para superar o Portland. Olhando o lado do Portland Trail Blazers agora, Alfred Simmons 24 pontos, só apenas 3 assistências, cara.
bem abaixo do padrão dele. Mas aí é o fator Scott Henderson, né? Ele era reserva, ele virou titular e agora os dois, inclusive, jogaram juntos por muito tempo, né? Então acaba que o Scott Henderson chama essa responsabilidade no quesito assistências e o Alfred Simmons, que era o principal cara nesse quesito, vira o principal pontuador do time. DeAndre Ayton, grande jogo, 22 pontos e 15 rebotes. Jeremy Grant, 18 pontinhos. Avdija, 16 pontos e 10 rebotes. E o Scott Henderson, só 11 pontos, mas deu 8 assistências. Shedon Sharpe virou reserva desse time, ele era titular. Veio com 12 pontos do banco. E o Banton também, 17 minutos, 11 pontos, é interessante, tá bom? Enfim, é um Portland que faz uma temporada melhor do que eu imaginava. Tudo bem que só tem 15 vitórias, mas mesmo assim é mais do que eu imaginava. O Detroit é a equipe que mais está me surpreendendo na NBA. O OKC eu já esperava, talvez, uma campanha tão boa. Talvez não tão nesse ponto, mas uma campanha boa, como está fazendo. O Cleveland é outra grande surpresa, tá? O Cleveland e o Detroit, para mim, são as grandes surpresas dessa temporada, da parte positiva, né? O Detroit na última temporada não ganhava de ninguém. Nessa temporada tem mais vitórias do que derrotas, o Cunningham jogando demais. Para mim, a grande surpresa da temporada, em quesito time e franquia, é o Detroit, tá bom? Aí agora a gente vai para a vitória do Denver, atropelo para cima do Philadelphia, 144-109. Quer ver que o Embiid não jogou? Aí eu não jogou, nunca joga, cara. Olhando primeiro aqui o lado do Denver, o principal pontuador foi o Jokic, 27 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. Triplo duplo pra ele. Os caras não carregaram a foto, cara. Enfim. Christian Brown, 20 pontos, mais um grande jogo. Michael Porter Jr., 19 pontos e 6 rebotes. Westbrook, 11 pontos e 9 rebotes, além de 9 assistências, aliás, além de 7 rebotes. Jamal Murray, 9 pontos, abaixo, né? Abaixo. Mas 6 rebotes é bem acima do padrão dele. E 7 assistências ainda. O Strater, muito bem vindo do banco, com 23 pontos, matando 5 bolas de 3. Cara, que jogo do Strater. E o Aaron Gordon, com 19 pontinhos, era titular e reserva desse time. Mas agregou bastante. Só entre o Strater e o Gordon é mais de 40 pontos. Os 40 que criaram essa margem gigante. Então, Strater e Gordon fundamentais vindo do banco. Olhando o lado do Philadelphia, Tyrese Maxey, sem o Embiid, é o principal jogador do time. 28 pontos e 10 assistências. Duplo para ele. Paul George, 11 pontinhos e 9 assistências, mas 11 pontos. Sem o Embiid, cara, ele tinha que fazer mais pela importância para o time. Eric Gordon, 9 pontos, mas em 4 arremessos, então aproveitamento muito bom. Isso que só jogou 19 minutos. Kelly Oubre Jr., 8 pontinhos, também poderia fazer mais pela importância que tem para o time. O Drummond, só 5 rebotes também, abaixo do que se espera dele. 8 pontos eu não vou nem falar muito, porque a gente não espera muito ponto dele. Mas rebotes, tinha que fazer mais. O Yabusel vindo muito bem do banco com 22 pontos. Tá? Agregou bastante para o time. Ele que em algum momento já foi até titular, né? E o Edwards também com 11 pontinhos. Não o Anthony Edwards. O Justin Edwards, tá bom? 11 pontinhos. E aqui também 33 pontos só entre os dois, né? Mas enfim, aqui a gente vê a diferença que caras que fizeram um grande grande jogo em quesito pontuação dos titulares, só o Tyrese Maxey. Do lado de Denver, só o Jokic, Christian Brown e Michael Porter Jr. Putz, ponto pra caramba, cara. Quase 70 pontos entre eles, mais os dois do banco, mais uns 40. Cara, só entre Jokic, Christian Brown, Michael Porter Jr., Strater e Gordon, tem mais pontos que o time inteiro de Filadélfia. Então é muito destaque para a atuação desses jogadores. Bom, e o Philadelphia sem o Embiid tem um grande jogador que é o Maxey, o Paul George ainda não correspondeu tudo que pode e o Embiid nunca joga. Então o Philadelphia que a gente fica nisso de quando os três jogarem, quando jogarem juntos, mas nunca jogam. O Embiid é de vidro. Então vitória do Denver, vitória não, atropelo. Aí agora a gente para fechar vai para a vitória do Lakers contra o Wizards, 111-88. Já era o esperado, o Lakers em casa contra o Wizards. Porra, 6 vitórias, 36 derrotas, era o que se esperava. Principal pontuador, Anthony Davis com 29 pontos, 16 rebotes, grande jogo dele. LeBron, triplo-duplo, 21 pontos, 10 rebotes, 13 assistências. Austin Reeves, 16 pontinhos e 8 assistências. Hashimura, 9 pontos. Max Christie, apenas 5 dessa vez. Vindo do banco, Finney Smith muito bem, talvez o melhor jogo dele, 16 pontos, matou 4 de 6 nas bolas de 3, agregou bastante. Olhando do lado do Wizards, o principal pontuador foi o Bilal Coulibaly, 17 pontos. Jordan Poole, 15 pontos, 7 rebotes. O Kyle Kuzma, 12 pontinhos, 9 rebotes.
Alexandre Sarr, 10 pontinhos também. O Carrington apenas 3. 1 de 8 nos arremessos, bem abaixo. Kispert veio bem do banco com 15 pontos, mas não foi o suficiente para o lado do Wizards. Tá longe de ter um time competitivo em relação às outras franquias da NBA, né? Então, com isso, vitória do Lakers, tá bom? Então, com isso, deu para passar por todos esses jogos, principais destaques que teve nessa terça-feira, dia 21 de janeiro na NBA, tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar sempre os novos vídeos. Eu tô sempre trazendo é, essas análises, passando por todos esses jogos da NBA. Então, se você quer receber esses vídeos todos os dias, é só estar inscrito com o sininho ativado que o YouTube vai te mandar. Beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!